E aí, galera do Nono, da Visão na área. Então é só, galera, só um resuminho para próxima semana. Eu quero esclarecer algumas coisas para vocês em relação à globalização. Primeiro, eu não vou entrar especificamente na globalização de forma mais profunda, né? Esse texto que fala para vocês, que eu pedi para vocês anotarem no caderno, ele fala do período da globalização. Mas ele fala em si não do que é a globalização de forma conceitual. A proposta do texto a princípio não é falar o que vem a ser a globalização, né? Mas ele trata da questão temporal, ou seja, do tempo. Qual é a relação entre globalização, olha aqui, entre a globalização, a expansão do capitalismo? A globalização, ela pode ser compreendida de uma forma genérica como a expansão do sistema capitalista aqui nesse globo terrestre, ó. O capitalismo ganhando corpo e se alinhando em vários países do mundo. E aí, gente, existe uma divergência entre geógrafos, economistas, historiadores, sociólogos, filósofos, a respeito do tempo. Quando é que começa essa globalização? Existem divergências. Por exemplo, existe uma corrente de pensamento geográfico que pensa, e de pensamento histórico, que pensam o quê? Eles pensam que a globalização somente trata das questões do pós-Guerra Fria. Ou seja, acabou a Guerra Fria, o socialismo entrou em decadência e o capitalismo se expandiu por todo o globo terrestre, né? Então a globalização seria a expansão do capitalismo por todos os países do globo terrestre, a formação dos blocos econômicos. Existe uma classe, né, pensante, existe uma galera que pensa que a globalização, o tempo dela é pós-Guerra Fria, né? Aquele conceito de mundo multipolar que a gente já falou. Então, como eu fiz aqui no globo terrestre. Então, o capitalismo se expandindo após a Guerra Fria, após o confronto com a União Soviética, o capitalismo rodando aqui, impregnando os países do globo terrestre. Existe outra corrente que é uma corrente que eu acho mais coerente, mas não desabona a outra, que vai falar o quê? Se a globalização ela é compreendida como a expansão do capitalismo, vamos pensar, galerinha, comigo. Se se trata de expansão do capitalismo, vamos fazer um link aqui, vamos fazer uma ligação com a história? A expansão do capitalismo ela se dá como? Final do século XV, início do século XVI, expansão marítima. Qual era a intenção da França, da Itália, da Holanda, da Espanha, de Portugal, desses países aí chamados de países ultramarinos que saíram para conquistar novos territórios, colônias, para explorar as matérias-primas, as riquezas naturais desses países? Comercializar com vários cantos do mundo, né? Olha só a geografia e a história andando junto. Então, se você pensar lá no início do século XVI, no caso Brasil, quando o Brasil é descoberto em 1500, finalzinho do XV, início do século XVI, a ideia da expansão marítima já era o quê? A ideia da expansão marítima já era o acúmulo de capital. Então, se você já tem a ideia de comércio, a ideia de exploração, né? De comércio com várias nações do mundo, com a ideia de exploração natural, das riquezas naturais de outros territórios, das conquistas territoriais, a gente pode pensar o seguinte: a expansão do sistema capitalista ela vem sendo construída não somente no período pós-Guerra Fria. No período pós-Guerra Fria, o capitalismo ele ganha proporções gigantescas, fora do comum. Mas o capitalismo ele já estava crescendo desde o período da expansão marítima. Vamos um exemplo bem simples. Portugal. Portugal veio para o Brasil, conquistou o território brasileiro e aí extraiu o pau-brasil, cultivou a cana-de-açúcar, extraiu o ouro e outros metais preciosos. Tudo isso era comercializado onde? Nas Índias.
no continente europeu. Acúmulo de capital. Então a globalização também, olha só a questão do tempo. Será que ela é pós-Guerra Fria somente? Ou será que ela trata de tempos anteriores? Beleza? Fica a dica aí. Tá? Vamos pensar essa questão do tempo da globalização. Um abraço, galera.